Saúde, estamos de volta ao nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Está muito bom. Nesse programa a gente está falando sobre o universo da reprodução assistida. Aqui conosco, quem continua com a gente é o médico ginecologista Dr. João Pedro Junqueira, que é diretor da Procriar Medicina Reprodutiva. Continuamos aí, né, doutor? Vamos lá. Agora temos o mito ou verdade, né? Antes disso, vamos falar um pouco, só para a gente continuar aqui, a gente terminou o último bloco, o senhor estava falando que o século XXI está repleto de mitos, principalmente relacionados a essas informações distorcidas. Sim. Quando a gente fala de reprodução assistida, infertilidade ou fertilidade. Ou fertilidade, né? Eu não sei de onde vem, de onde brotam, né? Nós estamos no mundo da fake news, né? Eu acho que as coisas acabam espalhando a informação inadequada e o nosso papel como médico é ser o filtro, né? A gente estava conversando antes, é muito comum o paciente chegar no consultório e falar, eu tentei tantos meses, inclusive coloquei as pernas para cima, né, para aumentar a chance de gravidez. Eu falo, olha, se fizer parte do jogo sexual, você pode colocar a perna onde você quiser, mas isso não aumenta nem diminui sua chance, porque a anatomia vaginal, a anatomia da mulher já é feita para o sêmen ficar acomodado no fundo vaginal e alcançar o colo do útero e entrar, né, penetrar o espermatozoide. Então, assim, se fizer parte do jogo sexual, não tem problema nenhum. Só que as pessoas estão revivendo mitos e crendices que nem nossos avós tinham, que eles já tinham vencido esse processo, né? Então, sobre aquela questão que a gente falou no início, né? A regra de frequência sexual, isso acaba com a sexualidade do casal, né? Quando você tem relação sexual para a maternidade, chega uma hora que você fala assim, pô, não tô afim, canso, né? Aí um amigo, fiquei sabendo que fulano engravidou tendo relação sexual todo dia. Desculpa, são poucas as pessoas que conseguem ter relação sexual todo dia. Existe, mas é minoria, né? Assim como tem casais, tem muito poucas relações sexuais por mês. É minoria. Você vai ter que ajustar isso aqui. Então, é aquilo que eu falei da frequência, uma relação sexual a cada 3, 4 dias, para você não ficar vidrado nesses aplicativozinhos e fugir, né? Eu sempre falo, maternidade e sexualidade são paralelos e não um embotando o outro. Mas hoje está difícil de vencer as fake news, as mídias, porque é muita informação, muitas vezes a consulta é só para desmistificar, você não tem nem tempo de entrar na questão per si. O paciente, o casal já chega com tudo já pré-estabelecido, né, doutor? Tem uns que já chegam com o telefone lá, eu li isso aqui, isso, né? Hoje tem uma verdadeira paranoia sobre comida, né? Se eu comer physalis, que é aquela frutinha que a gente coloca em cima do bolo, eu vou ser mais fértil. Olha, se você comer physalis e namorar regularmente, funciona. Maca peruana, chá de inhame. Quer dizer, os nossos avós e pais não tinham essas histórias. Eu não sei se isso vem para frente. Eu estou fazendo uma dieta, minha dieta é muito rica em carboidrato, eu vou diminuir. Olha, meu peso está muito elevado, minha insulina sobe, isso atrapalha. Você entendeu? Sim. Óbvio, o médico, o ginecologista, nós temos até lá na Huntston Procriar, nós temos uma nutricionista, né, que orienta, que ajuda, que está ali. Mas é informação demais que elas estão absorvendo, como se isso fosse a resposta para as nossas dificuldades da nossa espécie, que são inerentes à nossa espécie. Exatamente. Antes da gente entrar no quadro mito ou verdade, eu queria passar também pela questão aí, a gente falou do congelamento de óvulos, mas a possibilidade do homem também adiar essa paternidade, ela existe com o congelamento dos espermatozoides, né, doutor? Isso ainda não é muito difundido, não existe muito. Olha, tem que haver uma diferenciação para o público. A mulher nasce com todos os óvulos dentro do seu cesto, do seu ovário. E ela começa a perder esses óvulos desde o momento que nasce, ok? E por volta lá dos 48 anos é o evento menopausa, que nada mais é que a falência total dos óvulos, dos folículos, ok? Então, a fertilidade feminina tem começo, meio e fim. Aceitemos ou não, ok? Já nos mamíferos, no homem, a produção de espermatozoide é contínua. Então, por exemplo, no homem, a gente produz espermatozoide a cada 74 dias. Não é que ele espera 74 dias para depois começar de novo. O espermatozoide mais velho que nós temos tem 74 dias, ok? Então é um moto contínuo. Então eu costumo dizer,
Um homem de 90 anos, o seu espermatozoide mais velho tem 90 dias. Porque essa é a nossa natureza, essa é a nossa espécie. Então, o testículo foi feito para produzir espermatozoide continuamente. Depois dos 50, 60, 70, existem alguns estudos dizendo que o espermatozoide pode ter um pouco mais de alteração no cromossomo, ter algum problema. Ok, estamos estudando isso. Mas, a priori, essa é a diferença clássica entre o macho e a fêmea dos mamíferos, o homem e a mulher. Então, hoje, o que a gente usa muito para congelamento de ovos? Paciente masculino que vai fazer tratamento oncológico, então vai ter um impacto grande na sua fertilidade, ou, não sei se certo ou errado, alguns homens que vão fazer vasectomia e resolvem deixar uma amostra congelada, né? Então, esses são os dois quadros mais comuns. Uma doença pré-existente que, ao tratar, você vai levar a uma destruição da fábrica, que é o testículo, você entendeu? Ou então vasectomia. Mas a vasectomia também, normalmente, ela já é feita de forma irreversível, né? Vasectomia é um método irreversível, né? Se você está pensando em manter a fertilidade, eu não sei se a vasectomia seria o melhor método, né? Mas hoje a gente tem uma questão, a gente ficou um pouco mais livre no sentido de acatar a autonomia do paciente até um determinado limite. Você não pode deixar o paciente ser autônomo na decisão de uma decisão que vai levar a um dano severo, ok? Mas muitas vezes eu falo, olha, você pensou bem, é vasectomia mesmo que você quer fazer? Você não quer pensar nisso? Não, está decidido. Ok, você respeita a decisão, mas depois de orientar, de mostrar as opções, né, uma série de coisas. E assim, orientar, mostrar possibilidades é o que a gente faz agora com o nosso quadro Mito ou Verdade. Preparado, doutor? Sim, vamos lá. Então vamos lá. Mitos e verdades. Estamos falando sobre reprodução assistida, estamos falando sobre fertilidade e infertilidade. São 10 questões e a primeira delas vem agora. Doutor, é mito ou verdade que a idade da mulher é o maior fator de prognóstico para se conseguir uma gravidez? Verdade. Foi falado extensamente aqui. A idade é a bússola da chance da mulher engravidar. Tem isso em mente. Até 30, 34 anos, ok. A partir dos 35, sinal amarelo, preste atenção. A partir dos 38, urgência. E depois dos 38, aí chegam os 40 anos, a gente Eu vê... acho o limite, assim, em que a fertilidade decai, olha só, se você fizer, a nossa fertilidade é mais ou menos, vou falar rápido, é mais ou menos estável do início da primeira menstruação até os 30 e poucos anos. Vamos pôr aí 20%, ok? Então ela é estável. Dos 35 aos 37, ela cai 25%, de 20 para 15%. Dos 38 aos 40, cai dos 15 para os 10. E dos 40 aos 42, cai para 5% mês, estou falando de mês. Então, 20, 15, 10 e 5. Depois dos 42, 43 anos, a fertilidade mensal da mulher cai para menos de 1% mês. Então, ela é mais ou menos estável até os 34, e aí a gente criou esse parâmetro do 35 até 37, 38, 40, 40 a 42 e depois dos 42. Então, é verdade. A gravidez é o grande farol, é a bússola. A idade. A idade para a gravidez é determinante. A segunda questão é mito ou verdade? Tratamentos de reprodução assistida garantem a gravidez? Mito. Na verdade, não existe 100% de certeza no tratamento. Mas quando o casal precisa fazer a fertilização, o resultado é equivalente 2 a 3 vezes a chance natural. Então vamos imaginar uma mulher de 32 anos que tem trompa obstruída. Ela teria 20% de chance de engravidar espontâneo. Se ela tem trompa obstruída, é 0, ok? Porque ela está obstruída. Quando eu faço fertilização in vitro, em um ciclo de transferência de embrião, a gente oferece 60%. Então a fertilização in vitro pega aquela chance natural que a paciente não está tendo e multiplica por 2, 3. Entendeu? Então, de novo, infelizmente, quem dera fosse 100%, aí estava fácil, mas não é. É paciência, persistência e insistência. Você entendeu? Resiliência. É mito ou verdade? Nos tratamentos para a gravidez, sempre nascem gêmeos? É mito. Na verdade, a maioria das gestações de tratamento
de reprodução assistida são gestações únicas. Então, coito programado ou coito induzido, qual que é a chance de gêmeos? 5%. Eu estou arredondando, tá? 5% e 95% de ser única. Inseminação intrauterina, 7% de gêmeos, 93% de gravidez única, ok? Fertilização in vitro, até 35 anos, 20% de gestação dupla gemelar e 80% de gestação única. A questão dos gêmeos é uma preocupação dos pais, determinante assim? Existe essa condição de falar, olha, eu quero gêmeos ou eu não quero, preferia que não fosse? Hoje é muito dividido, né? Os casais podem optar por transferir 1 a 2 embriões, né? A recomendação é que não se transfiram mais do que 2. Isso é recomendação, ok? Então, não quero entrar nessa celeuma, que pode ter colega ou clínica que transfere mais, mas a recomendação é até 2. O casal tem a autonomia de tomar essa decisão depois de informado se 1 ou 2. Tem gente que chega na clínica e fala assim, eu vim aqui tratar porque eu quero ter gêmeos, eu não tenho nenhuma dificuldade em engravidar. Aí você fala assim, opa, não é aqui, né? Aqui não é padaria, mercearia, me dá 1, me dá 2, né? Eu costumo explicar para o paciente que a gravidez gemelar é um efeito colateral do tratamento, porque a gravidez gemelar tem mais risco obstétrico que a gravidez única, né? O risco obstétrico de quem engravidou espontâneo e de quem engravidou por fertilização é o mesmo, o obstétrico, mas a fertilização entrega mais gestação gemelar, né? Então, na verdade, a maioria das gestações são únicas e a gente aumenta essa questão e a gente não deve aumentar o risco. Tem paciente que fala assim, doutor João Pedro, eu não quero correr o risco de ter mais de 1. Eu quero transferir 1 embrião de cada vez. Perfeito. Ao invés de você transferir 2 embriões ao mesmo tempo, você vai testar essas sementes em 2 ocasiões separadas. Agora, doutor, e a escolha do sexo? Ela também pode ser possível em algum tipo de tratamento? Tecnicamente, ela é possível, eticamente não. No Brasil é proibido a escolha de sexo. Inclusive, a última resolução do ano passado tirou a autonomia das clínicas de genética que fazem o exame de colocar se é X e Y. Hoje não vem mais. Só vem a estrutura do cromossomo. Se eu tenho síndrome de Down ou não, mas não vem mais sexo. Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, eu acho que tem que deixar a natureza seguir. Você entendeu? Por enquanto, nós seguimos as normas do Conselho Federal de Medicina e da Anvisa. Não, eu estou dizendo isso que nos Estados Unidos ou em outros países é possível escolher o sexo? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, desde que você tem um contrato, você pode tudo. No resto do mundo é totalmente diferente. Sim. Na Europa não existe isso. O paciente não tem a autonomia que tem no Brasil. Sim. Né? É uma discussão interessante, né? Porque a gente está falando tanto aí do avanço da ciência, de como isso vem impactando a nossa vida social, e esse é um aliás aí. Não sei se vai ter pergunta aí para a gente falar sobre escolha de sexo natural, né? Tentar métodos para ter em casa filho masculino ou feminino, não vai se vai ter isso aí. Não, vamos aproveitar para fazer essa, vamos aproveitar. A gente estava conversando no intervalo, uma coisa muito interessante, que de acordo com a posição, já vou fazer então, doutor João Pedro, é mito ou verdade que, de acordo com a posição da relação sexual, é possível determinar o sexo do bebê pela diferença do sexo do espermatozoide, que pode ser mais rápido ou mais resistente? Mito. Esse é o estereótipo. O que as pessoas fizeram no mundo ocidental? Eu pego o estereótipo do homem. Ele é bruto, ele é forte, ele é rápido, mas cansa rápido, é pouco resiliente, né? Pega o estereótipo da mulher. Ela é mais lenta, mas ela é resiliente, ela não desiste. E eu transfiro isso para o espermatozoide masculino e feminino. Então, se eu quero um espermatozoide rápido, eu vou ter uma relação próxima da ovulação, porque o espermatozoide masculino chega rapidinho. Né? E se eu quero mulher, eu tento ser mais distante da ovulação. Como nasce 50% de homem e 50% de mulher, e essa relação não é bem essa, eu vou explicar o porquê, qualquer coisa que eu fizer, eu tenho 50% de acerto. Ok? Então, 50% de acerto é muito grande. Quando eu faço uma coisa estapafúrdia para escolher o sexo em casa, e dá certo, eu conto. Se dá errado, eu tenho vergonha e não falo nada. Então, eu tenho viés. A natureza humana, ela se reorganizou nos últimos milhares de anos. Nasce 51% de homem e 49% de mulher. Em qualquer lugar, em qualquer população. No mundo? No planeta.
E aí as pessoas começaram a estudar o porquê. Não, doutor, então parece que em Belo Horizonte nasce mais mulher. Não. Os homens vão embora. Na verdade, nasce 51% de homem e 49% de mulher. Por quê? Porque o homem morre mais do que mulher. Então, tem uma pequena regulação. Óbvio que a gente sempre fala 50-50. Então, assim, não tem posição, não tem alimentação, não tem esse negócio de acidez, aumentar a acidez da vagina ou aumentar a basicidade, o pH básico da vagina, você entendeu? É o acaso, é 50% de chance de ocorrer o evento masculino ou feminino. Como 50% é uma chance muito grande, quando dá certo, todo mundo conta, né? Barriga pontuda é masculino, barriga pontuda. Não, você tem 50% de masculino com barriga pontuda e 50% de feminino com barriga pontuda. Barriga baixa e barriga pontuda. Eu não sei o que é exatamente o quê. Barriga pontuda é mulher e barriga baixa... É homem, né? Porque é masculino, ereção, né? É pra frente, e a barriga né? baixa é mulher. Mas... Tem 50% na verdade. 50%. É o que o doutor está dizendo, 50% é muito, né, doutor? Muito. Se eu tivesse que jogar na loteria com 50%, eu jogava todo dia. Ia ganhar. Ia ter. Mas vamos lá, mais uma questão. É mito ou verdade, doutor João Pedro, que mulheres atletas que se exercitam demais podem ter dificuldade para engravidar? Verdade. O organismo humano, feminino, precisa de uma porcentagem mínima de gordura. Ela precisa de 17% de gordura para ter a primeira menstruação. E precisa de em torno de 13% de gordura para ter ciclos regulares. Mulheres com anorexia ou atletas, né, de maratona, que são muito magras, elas entram em amenorreia, que é a ausência de menstruação. Não ovula, não menstrua. Né? Isso é corrigido com um ganho de peso mínimo para alcançar X% de gordura. É verdade. Mais uma questão, é mito ou verdade, doutor João Pedro, que a síndrome dos ovários policísticos é sinônimo de infertilidade? É mito. As mulheres com ovário policístico podem ter mais dificuldade de engravidar porque o ovário policístico pode interferir na ovulação. Mas não é relação de causa e efeito. Eu tenho ovário policístico, não engravido. Negativo. O senhor falou também no primeiro bloco sobre endometriose, é outro grande fantasma que tira a qualidade de vida das mulheres. Endometriose é uma praga. Muitas vezes está relacionada à dificuldade de engravidar. As mulheres estão engravidando muito tarde, amamentam pouco. Então, a endometriose é uma doença que sempre existiu, mas o número de mulheres com endometriose tem aumentado muito, principalmente com o adiar da maternidade. Não é que mulher mais nova não possa ter endometriose, ok? Mas é mais comum com o passar da idade. A outra questão, essa também é boa. Mito ou verdade? O uso da pílula contraceptiva, pílula anticoncepcional, por muitos anos pode causar infertilidade. Mito daqueles assim gigantescos. Mito. A pílula, na verdade, ela é uma bênção. Hoje está essa mania de falar que pílula é veneno. Desculpa. É mais uma opção do arsenal da mulher usar. Ninguém é obrigado a usar a pílula. Mas quem usa a pílula mais do que 3, 5 anos, diminui a chance drasticamente de ter câncer de ovário, câncer de trompa. Ok? Então tem vários benefícios fora. Gente, quando se trata de prevenir gravidez, qualquer método é melhor que nenhum método, concorda? Qual que é a relação de uso de pílula com infertilidade? É zero. Muitas vezes a paciente já tinha um problema, nunca tentou engravidar, ok? Aí começa a tomar pílula, 5 anos, 10 anos, aí ela resolve engravidar. Aquele problema pré-existente aparece quando ela parou a pílula. E agora já melhorou, mas os próprios ginecologistas diziam que a pílula causava isso. Quando eu fazia residência, uns bons anos atrás, tinha uma história de você dar um descanso da pílula para o organismo se descansar. Ele não cansa, ele não tem esse conceito de cansaço. E o número de mulheres que engravidavam no descanso da pílula era gigantesco. Né? E aí os médicos chegaram à conclusão, olha, não tem que parar nada, porque está dando tudo errado, continua a pílula o tempo que você tiver que usar. Então, de novo, é um mito antigo, pílula não causa infertilidade, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Qualquer tipo, porque existem várias opções do uso da pílula. Até o DIU, que há muitos anos atrás não devia colocar em mulher que nunca tinha tido filho, por causa do risco de doença sexualmente transmissível, até isso mudou. Hoje a Organização Mundial de Saúde está recomendando o uso de DIU para adolescente, justamente para evitar a gravidez indesejada na adolescência.
Por quê? Porque essas meninas não tomam pílula, elas não tomam, não usam preservativo. Mas o DIU, eu não estou falando de prevenir doença sexualmente transmissível com DIU, tá? Isso é preservativo. Mas você, pelo menos, tem um método que dura 10 anos, é barato, dá para aplicar em saúde pública, entendeu? E com altíssimo índice de eficácia. Né? Então, até o DIU que era condenado há 20 anos atrás, hoje é recomendado. Então, não existe nenhum método que vai causar infertilidade. Mais uma questão aqui, é mito ou verdade, doutor, que um aborto espontâneo reduz as chances da mulher engravidar novamente? Mito. Mito. A maioria dos óvulos que nós disponibilizamos mensalmente são inviáveis. O problema da nossa espécie é a qualidade dos óvulos que nós temos. Até 35 anos, de cada 10 gestações, uma vai ser perdida. São aquelas perdas de 3 meses, ok? Isso faz parte da nossa natureza. Dos 35 aos 38, 2 em 10 vão perder. Aos 40, 4 em 10 vão perder. Natural, porque o embrião formado não tem condição. Então, uma outra coisa que é mito, o organismo não expulsa a gravidez. Isso é um conceito, desculpa, latino, católico, português, da rejeição. O corpo não rejeita, é a semente que não tem condições de seguir em frente. Para você ter ideia, uma gravidez aos 43, 44, 45 tem 80, 90% de evoluir para abortamento. Justamente porque o óvulo vai perdendo a qualidade. Né? Agora, existe uma condição médica que é a perda gestacional de repetição consecutiva. Eu perco uma vez, perco 2, perco 3 consecutivas. Opa, temos que analisar isso. Mas como a gente falou no início do programa, não existe resiliência mais nos dias de hoje. As nossas avós, bisavós e mães não tinham alternativa, né? Então, de novo, no interior, em Belo Horizonte, mais antigo, fulano tinha, assim, 10 filhos, né, que eu falei, 16 filhos, vingaram 9. Era normal, as pessoas aceitavam isso. Fazia parte da nossa natureza. Como a gente está engravidando, um extrato da nossa sociedade engravidando depois dos 35 anos, esses eventos são mais comuns, né? E as mulheres não estão tendo tempo para tentativa e acerto que a natureza então, sempre aconteceu, só que agora acontece. Sempre aconteceu. De novo, uma perda espontânea, na verdade, aumenta a chance de você ter a segunda gravidez, né? Por quê? Porque diz que o espermatozoide funciona, que a trompa funciona, que ela ovula. Então, o fato de eu ter uma perda espontânea, para nós médicos é positivo. É ruim para a paciente, é claro. Mas, olha, eu não preciso pedir espermograma para esse parceiro, porque o embrião foi formado. A trompa é viável. Uma delas fez o embrião chegar dentro do útero. Nós estamos falando de gestação clínica, aquela detectada no ultrassom dentro do útero. Então, é justamente o oposto. Né? Agora, quando eu tenho 2, 3 perdas consecutivas, entra numa condição médica, numa patologia que você tem que investigar, que chama-se perda gestacional de repetição. Isso está relacionado com um problema que é também muito falado, do descolamento de placenta, o útero não segura, não tem uma... Isso é um mito, é um mito que hoje eu já cheguei à conclusão que é quase impossível de tirar, porque é mais fácil o médico e a paciente entender, aceitar que eu estou expulsando alguma coisa do que a semente que não germina. O problema da nossa espécie não é terra fértil, é semente. Então, se eu falar que aquela perda está relacionada ao embrião e, infelizmente, mais ao óvulo, eu acerto em 80% e 20% é o restante. Então, é fácil, você está perdendo porque você está rejeitando, seu óvulo é fraco, e aí começa a fazer a coisa mais deletéria, mais negativa que o médico pode fazer. Adjetivar uma condição. Seu óvulo é fraco, seu espermatozoide é preguiçoso. Isso causa uma doença maior do que aquela que o paciente estigmatiza. Quer dizer, então o médico não... Assim, eu falo muito, adequado, inadequado, viável, inviável, porque evita esse negócio de gordo, magro, feio. O médico tem que tomar cuidado com a força que a palavra dele tem. Porque é muito forte. É muito forte. E pode causar um dano, muitas vezes, maior do que aquela condição médica que levou o paciente a te procurar ajuda. E aí você deixa de ser, né? Como dizia Gerson Lopes, né? Você deixa de ser um profissional de ajuda. Porque o médico é, na sua essência, um profissional de ajuda. E eu não sei se a gente está terminando aqui, eu queria deixar uma mensagem. E isso irrita muitos médicos e eles brigam muito comigo, mas eu vou falar. A capacidade do médico fazer o bem é limitada, ok?
A capacidade do médico fazer o mal é ilimitada. Maravilhoso. Doutor Gerson já esteve aqui, nosso querido... Meu guru, foi meu chefe de residência no hospital, tive essa honra. Mandar um abraço para ele, está sempre acompanhando a programação do Viver Brasil. Maravilhoso. Bom, o Gerson Lopes foi meu preceptor de residência no Hospital Mater Dei. Fantástico, fantástico. Tem mais duas perguntas. Vamos lá. É mito ou verdade? A infertilidade, doutor João Pedro, afeta em igual proporção os homens e as mulheres. Verdade. 40% masculino, 40% feminino, 20% misto. Os dois contribuem. E mais uma questão aqui, é mito ou verdade que usar regularmente a chamada pílula do dia seguinte pode afetar a fertilidade? Mito. Mito? Mito. A pílula do dia seguinte pode levar a um desequilíbrio do ciclo menstrual, ok? Desde que eu cesse o uso da pílula, eu volto a ciclar no mês subsequente, ou no máximo 2 meses depois eu volto a ciclar do mesmo jeito que eu era. O organismo não tem memória. Eu afeto aquele ciclo, sim, a pílula do dia seguinte afeta aquele ciclo, antecipa ou adia a menstruação, mas desde que a paciente menstrue após o uso da pílula do dia seguinte, ela volta a ciclar da mesma forma que ela ciclaria espontaneamente. Então não tem efeito. E a última questão aqui, é mito ou verdade que depois de 1 ano de tentativa sem gravidez, aí é sempre indicado a necessidade de se procurar um especialista? Mito e verdade. Vamos ser salomônico nisso. Eu acho que até os 34 anos, o casal deve esperar 12 meses. Mas não é sangria desatada. Se eu tenho 26, 28 anos, a mulher, eu posso esperar 18. Não existe uma regra, não é cartesiano, né? Quanto mais nova a mulher, mais tempo ela deve esperar. Agora, a gente não recomenda de forma alguma que mesmo os casais mais novos esperem mais do que 18 meses para engravidar. Desculpa, para procurar uma ajuda. Então, 12 meses é uma tentativa de você balizar o que a natureza nos permite. Então, até 34, eventualmente 35, 12 meses. Mais novas, eu posso me dar... esperar um pouco mais. Mas, assim, eu recomendo fortemente, mulheres mais novas do que 32 anos, não engravidaram, com vida sexual ativa, regular, até 18 meses, procure o ginecologista. E outra coisa, não entre nessa história que existe até hoje, que a mulher não engravida porque está nervosa. É mito. Relaxa, viaja que você engravida. Gente, isso é do século XIX. Anda a fila, né? Vamos andar a fila. Se o casal não engravidou até 32 anos, 34, com 12, 18, 12 meses, né? Falei 18 para quem está mais novo, procura ajuda, vai conversar com o seu ginecologista, vai fazer os exames, não posterga, não. Sim, e muito interessante aqui, o senhor falou algo muito importante, é que quando acontece esse problema, muitas vezes ele é resolvido também no próprio consultório do ginecologista. Não é todo mundo tem que fazer fertilização in vitro, isso é um mito. É outro mito também. Doutor João Pedro, quero te agradecer aqui, a conversa rendeu bastante. Muito obrigado pela sua cortesia aqui conosco, sua generosidade. Volte sempre. Vamos falar mais vezes sobre esse assunto, que acho que a gente abre um leque de esclarecimentos que é muito importante para toda a população. Eu agradeço muito a oportunidade e, de novo, eu acho que é importante, assim, levar a informação adequada nos dias de hoje, você entendeu? Tentar tirar o peso que as mulheres estão carregando. Elas estão carregando peso demais, elas estão pegando fardo na estrada que não são delas, você entendeu? E eu acho isso não é justo. A gente está fazendo a nossa parte aqui. Muito obrigado também pela sua companhia. Continue conosco, acompanhando a programação do canal Viver Brasil. Mande sua opinião pelas nossas redes sociais e acompanhe sempre aqui o Saúde e Bem-Estar. Ficamos por aqui, mas voltamos também por aqui. Até a próxima. Saúde!